Bem-vindo ao MTL. No vídeo de hoje vamos falar sobre os principais rumores do dia do mercado nacional e internacional. Se gostaste deste tipo de conteúdo, já sabes, deixa o teu like, junta-te à nossa família e sem mais demoras, roda genérico! Campeões, começamos com o dossiê de Otávio, ele que já pode iniciar conversações com outros emblemas. Sabemos de abordagens do Sevilha, por Itália do Milan, do Inter da Fiore e por Inglaterra do Arsenal e do Leicester. Há outros mercados também em aberto, como por exemplo a Arábia Saudita, onde o Al Ain, clube para onde foi Nakajima, também está interessado no centrocampista. Mas a verdade é que Otávio também já deu a entender aos dirigentes portistas que se sente bem no clube e na cidade, avançando com as exigências que, no seu entender, estão ao alcance das finanças do Futebol Clube do Porto. São 3 milhões de euros por ano limpos de impostos, é quanto o brasileiro pretende auferir. A SAD Azul e Branca está agora a estudar esta proposta e que deu a entender que está disponível para respeitar a reivindicação do atleta e assim realizar um esforço financeiro extraordinário, pois poupariam na contratação de um outro profissional que chegue de paragens nacionais, europeias ou americanas que levasse outro tanto, ou mais ainda, dos seus cofres só pela transferência. Ainda introduziram a sugestão de que parte do valor fosse pago ao abrigo de direitos de imagem, desonerando os dragões de uma carga fiscal. Ristovski é para ser emprestado, mas apenas com cláusula. O Sporting está mesmo interessado em negociar com o Olympiacos a cedência por empréstimo de Ristovski. Segundo o jornal Record apurou, os Leões querem que os gregos paguem 2,5 milhões de euros para acionarem a referida cláusula no final da época. Mateus Reis continua ainda sem conhecer o seu futuro. As negociações do Rio Ave com o Sporting estão um pouco estagnadas e o defesa de 25 anos, que tinha a expectativa que o acordo ficasse fechado antes do final da Allianz Cup, a verdade é que até agora ainda não houve desenvolvimentos. A transferência deverá conhecer um desfecho na próxima semana. E para desbloquear esta negociação, talvez Gonzalo Plata seja o jogador escolhido para se mudar para os Arcos, no negócio que envolve então Mateus Reis para a sua vinda para Alvalade. O extremo equatoriano tem sido utilizado de forma pouco consistente no Sporting e em Vila do Conde poderá mesmo refinar as suas qualidades. Ainda não há mais informações sobre qual vai ser o tipo de cedência do jogador por parte dos Leões. De acordo com a edição online do Corriere dello Sport, a Lazio está interessada em Jean-Claire Todibo. O defesa central de 21 anos, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Benfica, é visto como uma alternativa ao brasileiro Luís Felipe, operado a um tornozelo, que o vai afastar durante 3 meses. O jornal italiano revela que o central francês já está a par do interesse dos Laziale e vê como uma oportunidade para ter mais tempo de jogo e a possibilidade de atuar na Champions. Além do emblema romano, também Parma e Verona tentam resgatar o francês da Luz, ele que foi formado no Toulouse e adquirido em 2019 pelo Barcelona. Depois de um empréstimo ao Schalke na temporada passada, o central foi cedido ao Benfica no início desta época, mas realizou apenas 2 partidas. Estão fechados os rumores relativamente à saída de Seferovic do Benfica. Foi apontado o West Bromwich Albion, o penúltimo classificado da Premier, como um possível destino para o helvético, mas a verdade é que a equipa de Sam Allardyce não vai conhecer um reforço ofensivo vindo por parte dos encarnados. Seferovic gosta de estar em Portugal, sente-se bem no Benfica. JJ começa a dar-lhe agora novas oportunidades dentro do 11 e para sair nunca por menos do que 15 milhões de euros, valor irreal para o clube inglês. Francisco Ferro continua sem ser opção para JJ e o seu destino pode mesmo ser a Turquia, uma vez que o Galatasaray já estará a negociar um empréstimo até final da temporada com o Benfica. Quem avança a informação é o jornal Record, na edição de hoje. No entanto, o facto de Otamendi e Vertonghen estarem infectados com a Covid-19 deixa apenas 3 centrais disponíveis para JJ, o que faz com que Luís Filipe Vieira esteja um pouco reticente em deixar sair Ferro nesta altura. A dupla habitual de centrais
centrais só deverá ter alta clínica mais perto do final do mês, altura em que também deverá chegar Lucas Veríssimo. O Benfica deverá assim apenas libertar Ferro mais perto do fecho do mercado. O Gala, garante a mesma publicação, está disposto a suportar a totalidade do jovem central português no que se refere ao seu salário, ao mesmo tempo que está disposto a pagar uma taxa de empréstimo aos encarnados. O Celta oficializou no dia de hoje a contratação do extremo-direito argentino Augusto Solari, ele que é primo do antigo jogador e treinador do Real Madrid, Santiago Solari. O reforço de 29 anos foi o autor do golo que valeu o último título da Superliga Argentina ao Racing Avellaneda, então às ordens de Eduardo Codé, atual técnico dos galegos. O contrato é de 2 épocas e meia. O Riga oficializou a transferência de Pedrinho para o Gil Vicente. O médio ofensivo português participou em 12 encontros, com 3 golos marcados e uma assistência pela campeão da Letónia. Antigo jogador do Friamundo, Vila Miei e Passos de Ferreira, os minhotos serão o 4º clube em Portugal de Pedrinho. Rui Pedro Soares está a esfregar as mãos porque um dos seus centrais está a ser muito cobiçado nesta janela de transferências. Trata-se de Tomás Ribeiro. O central do Bessade está com emblemas interessados vindos de toda a parte da Europa e, claro, também alguns cá dentro em Portugal, sendo a sua saída o mais possível acontecimento já em janeiro. Portanto, Petit deve ter que ir ao mercado para consolidar o seu setor defensivo com mais uma aquisição ainda este janeiro. Rafa Benítez anunciou o ponto final na ligação aos chineses do Dalian. Numa mensagem divulgada no site oficial, o treinador espanhol de 60 anos justifica a saída com a necessidade de prestar maior apoio à família durante esta fase da pandemia de Covid-19. O Hoffenheim emprestou Jakob Brun Larsen ao Anderlecht até final da temporada. O avançado dinamarquês de 22 anos chegou ao Dortmund há 6 e representou os alemães em 41 encontros. Há um ano, em janeiro de 2020, foi transferido para o Hoffenheim a troco de 9 milhões de euros. Esta temporada participou apenas em 3 encontros, 2 destes na Bundesliga. Dayo Upamecano é definitivamente o defesa do momento. O jogador do Leipzig é pretendido por equipas da Premier e em França diz-se que o PSG também está na corrida pelo jogador francês de apenas 22 anos. É de recordar que a cláusula de rescisão é de 42 milhões de euros. Até agora ainda não há qualquer informação de propostas oficiais por parte dos parisienses. Fechamos com uma notícia de última hora, vinda de Inglaterra, mas que interessa subitamente aos adeptos azuis e brancos. O Daily Mail diz que o Manchester United vai mesmo decidir o futuro de Jesse Lingard depois do jogo com o Liverpool. O jogador termina contrato com os Red Devils no final da época e não recebeu ainda qualquer proposta de renovação. Recordamos, o Futebol Clube do Porto está iminentemente como um dos emblemas na corrida pela tentativa de contratar o jogador, nem que seja por uma cedência por empréstimo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.